Você sabia ou imaginava que a Intel seria uma concorrente à altura da Nvidia no mercado de placa de vídeo? Não, né? Pois é. Mas acontece que o que a Intel apresentou até agora do XeSS nos faz crer se tratar de uma tecnologia promissora que vem para concorrer com o DLSS, não com o FSR. E hoje vamos te mostrar 3 pontos que comprovam que o Intel XeSS pode destruir o DLSS. Abre o olho, Nvidia! É sempre bom lembrar que tudo isso deve ser levado com uma pitadinha de sal. Marketing não é uma fonte confiável de informações, é uma fonte confiável para cobrarmos a fabricante, não para tomarmos decisão de compra, por exemplo. Afinal, a Intel vai defender com unhas e dentes o seu produto antes de lançar. Bem aos moldes da Nvidia quando disse que o DLSS entregaria uma imagem melhor que a resolução nativa em 4K. Vocês lembram disso? Pois é, vou falar nada. Primeiro ponto em que o XeSS pode ser melhor que o DLSS, principalmente que o FSR. Eu disse que pode, um talvez, potencial, presta atenção. Agora volto. Primeiro ponto em que o XeSS pode ser melhor que o DLSS e principalmente que o FSR é que o upsampling da Intel também usa redes neurais para ter maiores acertos na hora de gerar imagem de alta definição baseada numa imagem de menor definição. Para leigo entender, a placa recebe do jogo uma imagem mais ou menos e entrega uma imagem filé como resultado, sem perder performance. Mas como? Isso é possível porque a placa economiza recursos preenchendo os pixels que estão faltando com a ajuda de um algoritmo feito por inteligência artificial. Ou seja, como um cheat, um truque, um drible, um traço. A placa em si roda em 1080p e a inteligência artificial coloca os outros pixels que estão faltando para completar o 4K usando um hardware separado, à parte, mas ainda dentro da placa. Perceba que isso é bem semelhante ao que a Nvidia faz com o DLSS e muito melhor do que o que a AMD traz com o FSR. Ainda há motivos para crer que, diferentemente do DLSS, o XeSS se destaque porque já vai chegar mais pronto que o DLSS chegou à sua época do seu lançamento. Quem não lembra do DLSS 1.0 e dos jogos borrados que a gente criticou aqui? O XeSS vai chegar usando uma mistura entre o upsampling espacial e o upsampling temporal, como o DLSS é hoje em sua versão 2.2. Lá vem o Marco querer falar complicado, pô, negócio de upscaling temporal, espaço-tempo, não sei o que, parece o Stephen Hawking, bicho, fala português, vai. Tá bom, sem estresse, não tem problema, eu vou tentar descomplicar o complicado, mas tudo bem, esse é o meu trabalho. Vamos viajar aqui então. Digamos que eu tenho uma imagem que eu quero descobrir um pixel faltante. Eu preciso fazer isso, justamente para que a placa e os seus núcleos comuns fiquem menos sobrecarregados. Essa técnica é o upsampling, ou seja, partir de uma resolução menor, que está sendo originalmente renderizada pela placa, e entregar uma resolução maior no seu monitor. Em 1080p, por exemplo, temos 1920 pixels de coluna para 1080 pixels de linha. Isso resulta em exatos 2.073.600 pixels. Mas se você quiser a resolução 4K, temos 4 vezes isso. São mais de 8 milhões de pixels. Porra! Tudo isso? Aí eu te pergunto, como a gente vai preencher esses 6 milhões de pixels a mais sem perder performance? Para isso, a placa de vídeo precisa internamente ou adivinhar a cor desses 6 milhões de pixels, ou então achar um método eficaz de dizer qual a cor, com o mínimo de erros possíveis. A esse método inteligente de achar os pixels faltantes para melhorar a resolução sem perder performance em demasia, chamamos de upsampling, que eu acabei de explicar agora há pouco, só que de outra forma. Claro que nem todos os métodos são bons, todos eles deixam artefatos e todos têm defeitos, mas uns são melhores que outros e têm mais chance de entregar uma melhor imagem quando combinados. Como existem vários métodos, é melhor a gente explicar apenas os que importam para o Intel XeSS. Começamos então pelo upsampling espacial, que considera a posição geográfica dos pixels na tela. Imagine que a tela é uma grade, e que nessa grade temos linhas e colunas tipo numa planilha do Excel. A informação da linha e da coluna é uma espécie de coordenada que identifica onde o pixel se encontra espacialmente na tela. Para analisar qual a cor do pixel mais assertiva, o upsampling tem como base a proximidade, o contraste, o valor médio dos pixels de uma linha ou quadrante que estejam rodeando o pixel que a placa quer preencher. Ou seja, se você quer adivinhar um pixel do qual você não sabe a cor no meio da bandeira japonesa, por exemplo, em que temos um círculo enorme no centro em vermelho e o resto todo branco, as chances de esse pixel ser preenchido com vermelho ou branco é grande.
Mas maior ainda é a chance de você acertar se considerar o espaço em que esse maledeto pixel se encontra. No centro, as chances maiores são de ser vermelho, você não concorda? Isso já é uma lógica que a GPU pode usar internamente para não precisar renderizar aquele pixel pelo método normal e economizar recursos. A GPU meio que entende que é óbvio que no centro do pixel ali, no centro da bandeira, vai ser vermelho. E se ela errar, ela meio que vai dizer, tipo, pô, mano, que diabo de lógica é essa de ter um pixel cinza no meio de uma bola vermelha, bicho? Esses humanos, viu? Mas para ficar ainda mais eficiente, o upsampling temporal entra em cena. Aí ele não considera mais o espaço, as proximidades do pixel que a placa precisa preencher apenas. Ele considera o tempo do pixel, mais relacionado mesmo ao passado do pixel, ao histórico dos dados de órbita desse pixel, para poder chutar melhor onde ele vai estar no frame que ainda está sendo construído. É algo bem semelhante àquela cena de Gemini Man, né? Em que o Smith dá um tiro na frente do alvo, porque o trem está em movimento, já prevendo onde o alvo estará quando a bala chegar nele. Tem também um outro filme que o cara diz: não atire onde o alvo está, atire onde ele estará. Não sei qual é o filme, mas é a mesma coisa que se aplica aqui. Lembrando que essa técnica é voltada para jogos, que tem várias fotos em sequência e quer simular movimento. Então, esse histórico de pixels ajuda nesse sentido. Esse passado dos pixels é acessível graças ao advento dos motion vectors, os vetores de movimento, com os quais você consegue armazenar o histórico deles e entender por onde eles se movimentam na tela. Agora, juntem tudo. Além de você poder tirar a média do valor dos pixels baseado no espaço, como havíamos explicado inicialmente, você também pode reaproveitar a informação do histórico dos frames e dos movimentos deles para construir um novo frame com mais informações. É um chute embasado pelo espaço-tempo do pixel que permite que uma lógica mais certeira seja produzida. E é exatamente aí que a IA entra para ter uma chance ainda maior de acerto. Trabalhar essa lógica vai ser muito mais fácil com núcleos especializados para isso, separados dentro da GPU, e ainda tem a questão de a IA ficar aprendendo a melhorar essa lógica. Pense comigo. Além de você já ter reduzido as margens de erros com essas técnicas, a IA menora ainda mais as chances de erros, pois ela provavelmente tem um fator de comparação e aprendizado que não apenas permitem ser mais assertivos, como muda conforme ela se autoajusta com o passar do tempo. Afinal, o treinamento de uma rede neural dessas não apenas consegue estabelecer padrões complexos de acertos baseados em imagens de altíssima definição, como consegue se aprimorar ao longo do treinamento, sendo atualizada constantemente e ainda percebe padrões em diferentes games, diferentes resoluções, estilos gráficos, gêneros de jogos, engines, etc. Ademais, é bom recapitular que a inteligência artificial tem como base fundamental uma imagem nativa em resolução muito superior, tipo 16K, velho. E comparando seus resultados com essa imagem em 16K, por exemplo, recorrentemente, testando, retestando e comparando pixels até acertar, ou caso não acerte, conseguir mensurar sua margem de erros para aperfeiçoamento, você consegue imaginar o como isso pode ser muito mais eficiente do que meramente algo que não envolve inteligência artificial, que é fixo, imutável, como eu costumo dizer. Burro feito uma porta. Em outras palavras, pensa no negócio cabeça dura, que não aprende, que não evolui, contra um negócio que está recorrentemente testando, se aperfeiçoando, melhorando, aprendendo mesmo. Ou seja, não tem como um upsampling sem inteligência artificial se comparar com o que tem inteligência artificial, cara. Sinto muito. E nesse aspecto, o XeSS se aproxima demais do DLSS e se sobressai em relação ao FSR. Ponto para Intel aqui. Nossa, velho. Viajei demais nesse tópico. 3 horas de vídeo só nesse tópico, mano. Cacetada, vocês têm que ter muita paciência com o Marcão aqui, não? Então deixa aí o like, ô bonitão. Partindo pro segundo aspecto. O XeSS promete compatibilidade com muito mais placas que o DLSS, mas não tantas quanto o FSR. Para entender, o DLSS inevitavelmente precisa dos Tensor Cores, e portanto só roda em placas NVIDIA e que tenham RTX no início, não importa o quão forte a sua placa seja. Se for uma GTX, não tem Tensor Core, não tem DLSS, o que meio que lhe obriga a comprar uma RTX para usufruir da técnica. Em outras palavras, o DLSS custa um investimento inicial para o cliente. O FSR, por outro lado, oferece uma vasta compatibilidade, chegando a funcionar em todas as linhas recentes, até da concorrente da AMD, a NVIDIA. E isso acontece justamente porque é uma técnica nada muito complicada. O foco é entregar uma performance boa, com perda de imagem menos perceptível possível e com artefatos diferentes de um DLSS ou XeSS, por exemplo. Acaba que o FSR tem a melhor compatibilidade, já que funciona não apenas em placas AMD RX 6000, que são RDNA 2,
como roda em AMD Polaris RX 500, Vega e RDNA 1 RX 5000, por exemplo. E não nos esqueçamos que roda em placas da NVIDIA desde a série 10 para frente. Isso se não rodar em outras mais aí que eu não tô nem sabendo. Mas a questão toda ainda é sobre o XeSS, né? Então, o negócio é que o XeSS, por usar um duplo set de instruções para inferência das redes neurais, o DP4A e o XMX, vai rodar tanto em placas da Intel como em placas que não são da Intel. As GPUs da Intel usarão a instrução XMX, que significa Xe Matrix Extension. Beleza, instrução proprietária, que só a Intel tem e só eles usam, beleza, tudo bem. Já outras GPUs das concorrentes poderão usar a instrução DP4A, que tem compatibilidade com chips NVIDIA desde as Pascal, logo GTX 10 para frente, e infelizmente só funciona em chips da série RX 6000 na AMD. Para quem costuma dizer que a AMD costuma colocar tudo em suas placas, né, que sempre envelhecem melhor, ficou devendo nessa, né, AMD? Molecada com a RX 580, RX 5700T, vai tudo ficar de fora. Mas fazendo as contas aqui, o Intel XeSS não tem a vasta lista de VGAs que funcionam com FSR, mais ou menos tem uma lista bem maior do que as placas que funcionam com DLSS. Essa hora os caras da NVIDIA pegam uma corda que vocês não têm noção. Mas vamos deixar de graça e vamos logo para o último ponto. Parece que o XeSS não vai usar inteligência artificial apenas para reconstruir pixels. Pela entrevista concedida ao Eurogamer Digital Foundry, o Tom Peterson tentou não abrir muito sobre o uso de inteligência artificial em games e seus vários usos possíveis. Só para vocês se situarem, o Tom Peterson já trabalhou na NVIDIA e é considerado o pai do G5, é uma lenda. Mas, mesmo sem querer muito, ele menciona várias engines que rodam antes mesmo dos pixels e que, de alguma forma, a inteligência artificial pode se apropriar daqueles códigos, entendê-los e criar um algoritmo para melhorá-los. Ele se refere especificamente à pipeline de física, por exemplo, além do de geometria. Enfim, como ele mesmo diz, as possibilidades de IA em games são infindáveis. O que de fato me empolga pessoalmente é que a Intel parece estar conseguindo trazer já no início de 2022 uma arquitetura que vem com uma tecnologia com mais potencial que o FSR da AMD, com mais compatibilidade com o DLSS da NVIDIA e que pode entregar soluções para mais coisas que qualquer um dos dois. Tudo isso antes da janela de lançamento da AMD e da NVIDIA. Juntem isso ao investimento da Intel em uma equipe campeã com Raja Koduri, Tom Peterson, entre outros, um processo de 6 nanômetros da TSMC com 18% mais densidade de transistores do que o processo de 7 nanômetros que a AMD está usando, e a apresentação de um roadmap de 5 gerações de produtos ARC. Esse roadmap, que é o planejamento a longo prazo com várias arquiteturas em sequência, pode não significar muito para você, mas isso me lembra muito os Ryzen, cara. Quando a AMD lançou os Ryzen, ela já tinha várias gerações em vista e expôs isso, demonstrando que havia uma confiança alta depositada no sucesso ao longo dos anos. E o sucesso se confirmou. Eu só espero que esse sucesso acabe chegando na gente como produtos mais baratos, abertos, competitivos e inovadores. E que esses caras se matem na porrada pela disputa do nosso rico dinheirinho, cara. Sendo bem direto e franco, eu estou curioso pelo lançamento da Intel no início de 2022. E mais ainda, para ver as respostas de AMD e NVIDIA ao longo do ano que vem. Porrada boa vem aí. A nós, resta esperar, torcendo pelo embate. Agora que você está saindo do vídeo, aproveita e aperta o botão de compartilhar. Joga esse vídeo nos grupos para a gente debater sobre isso e me marca lá. Se você já fizer isso, vai me ajudar bastante. Pelo que, desde já, eu agradeço. Um grande abraço e até o próximo vídeo.